Imagina você trabalhar numa empresa que, além de te pagar um bom salário, te oferece perspectivas de crescimento, tem um ambiente desafiador, permite horários flexíveis e ainda te ajuda a pagar cursos de especialização, ginástica e até massagem. Parece um sonho, mas essa é uma realidade cada vez mais presente. As empresas têm se preocupado com a felicidade do funcionário. Primeiro, porque funcionários mais felizes produzem mais. Segundo, porque em tempos de desemprego baixo, a oferta de emprego é grande e fica mais difícil segurar os bons funcionários. Nesse Conta Corrente Especial, a gente vai falar dos desafios de gestão com a diretora executiva do Laboratório Sabin e com o consultor César Souza, da Empreenda. Muito obrigada por terem vindo aqui ao Conta Corrente. Janete, queria começar te perguntando o seguinte: a sua empresa está sempre aí no topo dos rankings das melhores empresas para se trabalhar, né? Conta pra gente aí qual é o segredo aí de você estar sempre aí no topo dessas listas. É um segredo fácil de ser alcançado desde que as pessoas valorizem as pessoas realmente que trabalham dentro da organização, né? Então, você desenvolvê-las, né? Nós temos uma metodologia que nós falamos que é desenvolver, desafiar, reconhecer, recompensar e comemorar. Se você fizer todas essas coisas, as mudanças virão automaticamente. Então, é você criar realmente o indicador de felicidade das pessoas, é a busca do atingimento das metas da organização, sem esquecer, sem deixar de lado, que também aquelas pessoas precisam de atingir as suas metas pessoais, os seus sonhos, os seus desejos e as suas necessidades. Então, quando você trabalha tudo isso, você consegue o atingimento real da organização, o crescimento da organização, a credibilidade, o reconhecimento da comunidade e daquelas pessoas que a prestigiam, e também consegue a felicidade daqueles que estão fazendo acontecer. As pessoas gostam de estar onde ela ajuda a construir, onde ela se sente engajada, onde ela faz. E se ela fizer isso com muita paixão e com muito amor, aí sim você vê os dois lados, tanto da organização quanto das pessoas conseguindo o atingimento dos seus objetivos. E quais são os rankings que o Sabin aparece? Pois é, a gente tem muito orgulho de contar isso, porque até que chegar lá pode ser fácil, agora permanecer lá é que é muito difícil, né? Desde 2004 nós estamos entre os melhores para trabalhar, mas desde 2007 nós estamos entre as melhores da América Latina e este ano nós ficamos em 8º lugar das brasileiras que estavam lá, só a Caterpillar que ficou na nossa frente. E no Brasil, desde 2007, nós estamos entre as 10 melhores para trabalhar, tanto na Great Place, quanto na Exame, quanto na Valor Econômico. Então, todos esses indicadores de pesquisa de clima organizacional nos ajudam a fazer as nossas estratégias dentro do RH, do desenvolvimento. Então, o nosso RH, ele tem uma função estratégica na empresa. Ô César, você está vendo aí a Janete, né? Na prática foi aprendendo o quanto que era importante essa mudança na gestão, né? Uma empresa que começou na década de 80 e sempre valorizou o que não era valorizado na década de 80, né? Quando é que teve essa mudança aí na preocupação das empresas em tornar o funcionário feliz e tal? Isso é uma coisa muito recente, né? É bastante recente. Eu diria que a Janete é uma das pioneiras. Quer dizer, o Laboratório Sabin começou essa valorização, né? As palavras mágicas que ela usou aqui: valorização, reconhecimento, paixão. Quer dizer, valorizar esse intangível da participação das pessoas. Infelizmente, a maioria das empresas não evoluíram tão rápido ou tão cedo. E até agora ainda existem muitas empresas que estão numa idade ainda muito mais preliminar, vamos dizer assim, que ainda considera pessoas como se fosse um recurso humano, um recurso como outros recursos que você tem, recurso financeiro, recursos materiais, simplesmente usam pessoas como recurso. Eu acho que o caso que o Laboratório Sabin implantou com sucesso, e por isso que tem ganho tantos prêmios, é que pensa sobre pessoas de uma forma completamente diferente. Pensa como pessoas, como realmente o diferencial decisivo para a estratégia de uma empresa. Pois é, você lançou um livro, né, esse ano, queria mostrar aqui, a Neo Empresa, que mostra exatamente essa mudança na prática de gestão das empresas, né? Quais são hoje as estratégias que são consideradas ultrapassadas? Olha, ultrapassadas nós temos assim, são certas crenças. Por exemplo, pensar assim: o segredo é a alma do negócio. Quando você pensa o segredo da alma do negócio, muita gente guarda o segredo tão bem guardado. Quando morre, o segredo morre junto e a empresa desaparece 2, 3 anos depois. Eu acho que na Neo Empresa, a alma é que é o segredo do negócio. De novo, eu acho que o que a Janete tem aqui, o depoimento dela, é uma empresa que coloca a alma não no sentido de religiosidade, mas a alma no sentido do intangível,
não é? Daquilo que faz uma diferença na essência, na contribuição, na criatividade, na inovação das pessoas, no comprometimento, na paixão, que isso se reflete em quê? Em coisas bem práticas, por exemplo, no atendimento ao cliente. Então, você vai em determinadas empresas, o grau de atendimento é excelente, mas o atendimento é excelente não por causa de uma técnica, ele é excelente porque as pessoas que estão lá estão tão felizes e comprometidas e apaixonadas pelo que fazem, que acabam transmitindo aquilo para as pessoas no seu dia a dia, no tete-a-tete, na hora da interação, na hora do atendimento. Então, eu acho que essa, por exemplo, o segredo e a alma do negócio é uma coisa que a gente deve esquecer de vez. Eu diria assim, é uma ideia morta que nós precisamos sepultar rápido. Infelizmente, muitas empresas não acreditam nisso. Uma outra é assim, espremendo o fornecedor é que a gente aumenta o lucro da empresa. Então, tem empresa que o cara gosta de pegar o fornecedor, leva até o ponto da inviabilidade da vida do fornecedor. Eu acho que essa é uma outra ideia completamente ultrapassada. Assim. Outras empresas que procuram gerenciar cargos, em vez de gerenciar pessoas. Hoje nós vemos uma ansiedade muito grande, principalmente nos jovens, e a chamada geração Y é um desafio enorme na gestão de pessoas, como atraí-las e como realmente engajá-las, para elas terem orgulho de trabalhar nessas empresas. Eles não gostam dessa coisa de gerenciar cargos. Ele não quer, você é no nível tal, X3, então você tem esses direitos, essa responsabilidade e ponto. Eles gostam de uma personalização, eles gostam de serem tratados como indivíduos. Nós temos que aprender a gerenciar indivíduos e não apenas cargos. Temos que aprender a gerenciar equipes, não apenas uma coisa assim meio abstrata. Então, eu acho que essas são... Gerenciamento de cargos é outra ideia morta que nós precisamos sepultar rapidinho. Pois é, Janete, você é da área de biotecnologia, né? E não tinha esse conhecimento de gestão, né, do negócio. Quando é que você percebeu que você precisava ali de um auxílio mais profissional? Você buscou desde o início um auxílio profissional ou foi ali mesmo no dia a dia e depois você foi buscando uma especialização? Olha, muitas coisas a gente já traz, né? Eu diria que eu aprendi com meu pai muitas coisas, né? Eu morei em fazenda até 10 anos de idade. Eu aprendi a negociar no alpendre da casa, ouvindo meu pai fazer negócio. E eu falo que às vezes a gente fica buscando gurus fora e os nossos gurus estão dentro de casa. E meu pai tinha algumas coisas que eu aplico hoje, né? De confiar nas pessoas, de acreditar nas pessoas. Ele falava que a sua palavra vale mais do que a sua assinatura, então de passar a credibilidade, de ser transparente sempre, né? Por mais difícil que você esteja passando por um problema, por uma dificuldade, é importante que as pessoas compartilhem também deste problema e ajudem, inclusive, nas soluções. Então, trazer o engajamento das pessoas, fazer uma gestão participativa ajuda muito. Na nossa história, nós tivemos alguns ciclos, né? Eu falo que 99 foi um ciclo importante, quando nós introduzimos a ISO. Ali, normatizamos aquilo que era informal, né? Nós formalizamos aquilo que nós fazíamos de forma corriqueira, o que vinha no coração, né? Aquilo que era para ajudar alguém, ou então pagava a escola, mas era sem nenhuma formatação. Então, nós formalizamos tudo em 2003, quando nós trouxemos uma gestão de pessoas, que foi a SA 8000. Então, até 99, nós olhávamos o processo, né? Era sempre o processo, focado só no processo. Literalmente, era desenvolvimento, era de tecnologia, era inovação, novos exames, novas metodologias, novos equipamentos. Isso tudo esteve e foi importante para a gente. Mas vinha tudo por intuição e percepção. E a partir dali nós começamos a realmente organizar tudo, né, profissionalizar. Em 2003 nós trouxemos uma outra certificação que nos ajudou a olhar para as pessoas, a introduzir novas metodologias voltadas para as pessoas. E o terceiro ciclo eu falo que foi em 2010, quando nós crescemos bastante. Aí nós tivemos que buscar também uma assessoria. Desde 2004 nós buscamos assessoria e conhecimentos externos. Mas em 2009, 2010, nós começamos a olhar a necessidade do mercado. Foi aí que nós tínhamos que fazer o crescer ou durar. E mais uma vez as pessoas foram importantes nessa decisão. Nós escolhemos a expansão, trouxemos a Fundação Dom Cabral para nos ajudar nesse processo. E foi o crescimento maior, foi a partir daí. Alguns pilares para a gente também foi muito importante, né? E desenvolver pessoas voltadas para o negócio, para entender do negócio e desenvolvê-las literalmente. Hoje, quando nas pesquisas, o resultado maior, 60% fica, 60% deles do que eles determinam que foi importante para eles é desenvolvimento de pessoas. E qualidade de vida também fica muito alto, em detrimento a
financeiro, ao salário. Pois é, isso é até engraçado, né? Porque quando você pergunta para as pessoas sempre acham que precisam ganhar mais, né? Sempre acham que o salário é baixo. Se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai achar que ela merece ganhar mais, né? Então, essa é a questão principal hoje, ou ela já está perdendo, como a Janete diz, para outras expectativas aí dentro da empresa? Tem uma remuneração justa, é uma obrigação que as empresas têm. Então, quem não paga bem não vai conseguir reter as pessoas. Agora, se você apenas paga bem, você também não vai conseguir obter o melhor dessas pessoas. Então, eu acho que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Ter uma remuneração justa como uma obrigação, default é uma coisa importante que se tenha, mas além disso, o que realmente cativa as pessoas é o intangível de novo, é a capacidade de relacionamento com o líder, é a personalização na relação, é a confiança, é a inspiração, é o modelo, é o exemplo, é a oportunidade de desenvolvimento que as pessoas querem crescer sempre. Eu acho que o SEIB tem ganho aí o prêmio Melhores Empresas para Trabalhar. Eu diria que tem que ser criado um novo prêmio adicional a esse, que é a melhor empresa para crescer, onde a pessoa sinta que o seu potencial pode ser reconhecido. Então, o que eu vejo assim, o que desmotiva se você não paga bem. Mas apenas pagar bem não significa que você tem uma pessoa motivada. Mais, né? Principalmente, como a então Janete você tem falou, que pagar a classe, bem, exatamente. Né? A nova geração. Você tem que pagar bem, você tem que assinar com uma série de coisas. O que as pessoas realmente valorizam é aquilo que as pessoas não pegam, nem veem, mas sentem. Isso é que faz com que uma pessoa admire um líder e resolva ficar numa empresa. Quando uma pessoa sai de uma empresa, não sai apenas da empresa, ela se demite muitas vezes do chefe, porque não aguenta mais trabalhar com um chefe insuportável, com uma pessoa que coloca pressão indevida, com uma pessoa que não respeita o trabalho, com uma pessoa que não sabe reconhecer. O que eu tenho visto assim, a maior moeda de troca em todas as empresas que eu trabalho, hoje eu diria das 100 maiores do Brasil, eu tenho trabalhado com as 35, dentre as 100 maiores do Brasil, quer dizer, eu tenho uma amostra significativa e também fui executivo de uma grande empresa. Eu diria que o que mais motiva uma pessoa e você obtém o melhor da pessoa é o reconhecimento. É quando a pessoa faz bem feito e é capacidade de você reconhecer, premiar, celebrar. É por isso que tem muita empresa investindo em liderança. A gente vai ter que fazer um intervalo agora rapidinho. A gente vai voltar já com essa conversa aí sobre gestão de empresas. A gente está de volta com o nosso Conta Corrente Especial, hoje falando sobre as novas gestões, os novos procedimentos de gestão nas empresas. Você já teve um chefe que você achou ruim, tão ruim que você já pensou até em pedir demissão por causa dele? Então a gente está falando sobre isso aqui com o César, com a Janete. César, as empresas estão investindo muito em formação de líderes, né? Peguei uma pesquisa aqui da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, feita com 285 empresas brasileiras, que mostra que 84% dos colaboradores já fizeram curso de treinamento para liderança. O que falta hoje nos líderes? Falta muito, falta muito. Falta realmente uma outra forma de pensar sobre liderança. Infelizmente, muito dinheiro é gasto pelas empresas em formar chefes, em eficientizar um pouco mais os gerentes e não realmente desenvolver líderes eficazes, pessoas que tenham condição de inspirar os outros. O líder é aquele que inspira os outros. Normalmente, assim, o bom vendedor vira gerente, né? Não necessariamente o bom vendedor ele tem que virar o gerente da loja. Ele tem que virar o gerente, né? Ou tem que virar o líder, porque o líder é aquele que consegue mobilizar pessoas em torno de um propósito, em torno de uma causa comum. Então, muito tem sido feito, mas eu acho que muito ainda precisa ser feito. Deixa eu lhe dar um dado bastante importante. Fiz recentemente uma pesquisa, né, um trabalho assim impressionístico numa sala que eu estava conduzindo um evento, durante a ABRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, faz um congresso anual, tinha 800 pessoas na sala. E eu perguntei assim, as empresas brasileiras dispõem de líderes na quantidade e na qualidade necessária para poder aproveitar as oportunidades do momento e os desafios que nós estamos vivendo? 87% disseram que não. Isso é assim, uma coisa bastante instigante, é de tirar o sono. Eu fiz essa mesma pesquisa 2 anos atrás, deu 63% dizendo que não tínhamos líderes, depois 71% e agora 87% dizendo que nós não temos líderes. A percepção está aumentando de que nós não temos líderes competentes. É por isso que eu digo sempre que nós temos, já há anos que eu falo assim, intuitivamente, que nós vivemos um apagão da liderança. Só que eu não conseguia medir isso. Agora eu consigo medir com clareza porque 3 pesquisas consecutivas estão dizendo essa carência enorme. Quer dizer, então, além de inspirar, o que o líder tem que... Qual é o bom líder? Que o funcionário olha e fala, nossa, esse é um líder que eu admiro e quero... O bom líder é aquele que inspira, é aquele que ajuda as pessoas a serem melhores do que o que elas pensam que são. O bom líder é aquele que consegue resultados surpreendentes, que fazem mais do que o combinado, que inspiram pelos valores, que consegue, que não é simplesmente um chefe.
E um bom líder é aquele que não é só um bom líder no trabalho, é um bom líder também em casa, também na comunidade, que muitas vezes a gente vê essa contradição enorme. A pessoa nasce líder ou ela pode Não, as ser pessoas formada? aprendem a ser líder. Ninguém nasce líder, a gente aprende a ser líder. E eu acho que nós temos feito investimentos em liderança, algumas empresas, mas eu acho que tem que investir muito mais. Eu conheço, por exemplo, algumas empresas como a Gerdau, como a Embraer, como a Marco Polo, como a Odebrecht, que fazem, como a Nestlé, como a GE, a General Electric. Mas aqui no Brasil, a Embraer, por exemplo, é um belo exemplo de um investimento maciço num programa de desenvolvimento de líderes que estão fazendo para fazer face à sua estratégia para 2020 e 2025. Quer dizer, hoje eles estão investindo profundamente num programa de desenvolvimento de líderes em todos os níveis. Uma empresa que tem um número enorme de pessoas, né? E quando a gente fala líder, não é só o presidente da empresa ou o diretor. A gente fala líder desde o supervisor de fábrica. Pois é, Janete, como é que faz para tornar líder aí tanta gente, né, dentro desse processo da empresa? Deve ser dificílimo, né, você conseguir formar tantos líderes numa empresa como a sua que está em crescimento, né? Eu adoro falar de liderança, porque nós não construímos nada sozinhos, né? Nós só conseguimos tudo isso por causa da liderança. Nós temos programas de liderança, desenvolvimento, nós temos toda uma estratégia de formação de liderança. Em 2010, eu pedi que cada líder preparasse um sucessor. Em 2011, eu pedi que cada líder preparasse 2 sucessores. Em 2012, eu pedi que cada líder preparasse 3 sucessores. E como é que se prepara? Com isso, prepara com o programa de desenvolvimento de liderança mesmo. Nós temos um programa. São treinados, um programa chamado, e tem até premiação. No sábado passado, nós premiamos o Meu Líder Vale Ouro. Foi uma festa linda, porque cada pessoa que recebeu uma promoção, ela foi à frente e falou qual o líder da casa que foi importante em algum momento da minha carreira. E nós premiamos essa pessoa. Então, com isso, nós estimulamos as pessoas a estarem preparando novos líderes. O RH também faz tecnicamente um mapeamento da liderança. Nós mapeamos 100% da nossa liderança, faz uma classificação de liderança de alta performance, de média performance, não falamos de baixa performance, porque ele precisa de ser estimulado, mas falamos daqueles que merecem desenvolvimento, né? Então, são os possíveis que precisam de desenvolvimento. E ali, o mais gostoso é você ver na estatística as pessoas saindo de uma posição e indo para outra posição. E muitos, literalmente, ela descobre que ela não tem o perfil de líder e que ela não tem possibilidade de liderança. Então, com o desenvolvimento, com o treinamento e com as técnicas que você tem para fazer liderança, para formar liderança, você tem condições de fazer todo mundo chegar até lá, se for possível, se ela querer. Agora, Janete, tem muita mulher no laboratório, né? Fazendo essa Mas antes de falar de mulher, só para terminar de liderança, eu tenho, dentro do processo de desenvolvimento de liderança, eu tenho a minha participação. Eu gosto de chegar ali e falar também, e eu faço parte do projeto de desenvolvimento. Eu quero enfatizar isso aqui, porque essa é uma tarefa indelegável dos líderes. Quer dizer, esse ponto, esse pequeno detalhe não é um detalhe, é a essência de um programa. Quer dizer, esse é onde está o exemplo, onde está a inspiração. Quando há o comprometimento do líder maior de uma empresa, ou da líder maior, como o caso dela, as coisas acontecem. Ela, no fundo, está relatando aqui como ela conseguiu montar dentro do laboratório SAVE, uma empresa que tem hoje 1.800, 1.900 pessoas, conseguiu montar uma verdadeira fábrica de líderes. Ou seja, quando ela pede, cada um tem que ter um sucessor, 2 sucessores, 3 sucessores, porque sucessão é o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas. Então, ela conseguiu romper esse tabu, montar sucessores e montar essa fábrica de líderes, que eu acho que é o diferencial fundamental para as empresas pensarem e continuarem pensando no futuro. A gente está no finalzinho do programa, só para a gente poder concluir, então, Janete, essa questão que eu acho que é importante, antes de terminar, a gente falar do número de mulheres que é maior na sua empresa. 74% mulheres, né? Então, as mulheres, existe ainda essa ideia de que a mulher ela tem uma capacidade de liderança maior? Ou diferente? Não, existe a parte da sensibilidade que é natural da mulher, existe a parte biológica que é natural da mulher, que é o cuidar, que é o entender, tem mais sensibilidade, isso facilita, mas eu não acho que é primordial e que isso é um fator que dificulta para os homens. Os homens também estão mudando muito com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Está equilibrando. Está equilibrando. E as características hoje dos profissionais também, as características que são mais valorizadas hoje, são diferentes daquelas que eram valorizadas antigamente. Quais são? Pois é, quais são hoje as características flexibilidade, capacidade de negociação, comunicabilidade, integração. Os bons líderes hoje são sinérgicos,
são construtores de ponte, eles conseguem viabilizar uma integração muito grande, cuidam do intangível.